achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sois bem-vindos a mais um programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto, é a nossa viagem pela Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. Minha gratidão a cada um dos irmãos, a cada um de vocês que tem caminhado comigo nessa viagem gloriosa. Nós estamos aqui hoje para procedermos à leitura do penúltimo capítulo aqui do livro de Zacarias. Amanhã, Deus permitindo, nós vamos estar aqui para encerrarmos a leitura de Zacarias e já estaremos entrando, depois de amanhã, querendo Deus, já estaremos entrando no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias. E logo, logo, já estaremos entrando no Novo Testamento, que você convide alguém para ler o Novo Testamento conosco, E vai ser uma bênção para cada um de nós. Glória ao nome maravilhoso de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler a Palavra de Deus. Leamos então, meus amados irmãos, a Palavra de Deus, Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e a impureza. Verso 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Verso 3. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Verso 4. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Verso 5. Dirão, porém, não sou profeta, sou lavrador da terra, tenho sido escravo desde a minha juventude. Verso 6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor,
e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Verso 9. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Jesus vai voltar para buscar um povo para no céu reinar. Busca um povo que aqui vive a chorar, mas firme esperam que Jesus vai seu pranto enxugar. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós terminamos a leitura do penúltimo capítulo aqui de Zacarias.
Glória a Deus. Essa programação é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Deus abençoe você que está aí na sua casa, nos acompanhando, você que está aí nos ouvindo no sítio, na fazenda, nos assentamentos ou aqui mesmo na cidade, ou em alguma cidade do nosso Brasil ou fora dele. Deus abençoe você de maneira especial. Meus queridos irmãos, para a nossa meditação, eu quero reler com você o primeiro versículo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e a impureza. Meus amados irmãos e diletos ouvintes da palavra do Senhor, nosso Deus. O profeta Zacarias prossegue neste capítulo profetizando a respeito do futuro de Israel, quando o Senhor Jesus se manifestar em glória, livrar a Israel da destruição e operar, melhor dizendo, no seu povo a salvação eterna. Neste capítulo, vemos que o Senhor purificará o seu povo do pecado, da impureza, da idolatria e dos falsos profetas. Sim, Deus se reconciliará com Israel, este será salvo. A salvação produz mudança de vida por completo. Por isso, Israel será purificado do pecado, da impureza, dos ídolos e dos profetas mentirosos. Meus amados irmãos e ouvintes, você já foi salvo por Jesus? Se sim, com certeza sua vida foi mudada em todas as áreas. Se alguém diz ser um salvo em Jesus, mas continua na prática do pecado, de coisas impuras, continua tendo ídolos em sua vida e vivendo no engano, então essa pessoa, na verdade, ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, ou seja, ainda não nasceu de novo. Sim, a salvação em Cristo é a libertação daquele que crê do poder do pecado e de tudo que Deus detesta. O crente ainda está sujeito a pecar, pois ainda estamos no corpo do pecado e ainda vivemos neste mundo dominado pelo pecado e que nos assedia. O pecado de perto nos rodeia. Porém, o pecado na vida do salvo é uma exceção, não é mais uma regra como era no nosso passado. O crente às vezes peca devido à falta de vigilância e à falta de manter uma vida de constante comunhão com Deus e com a palavra de Deus. Mas o crente não vive mais praticando o pecado,
como era no tempo da nossa ignorância, em que vivíamos na incredulidade e na cegueira espiritual. Leia 1 de João, capítulo 3. Por isso, se pecar, o crente precisa se arrepender do pecado, confessá-lo e abandoná-lo imediatamente. O salvo não pode viver mais pecando, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Queridos irmãos, meditemos nessa palavra e que nós possamos fugir todos os dias do pecado e da impureza. Aleluia. Comprei a passagem, estou de viagem pra uma cidade, lugar de descanso e muita alegria e felicidade. Voarei com os anjos, Miguel e arcanjos e serafins, e sem me cansar irei entoar um cântico assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu não me controlo, ao lembrar eu choro de tanta saudade da minha mansão ao lado de João na linda cidade. Quando eu lá chegar, eu quero conversar com os meus irmãos. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, queremos te glorificar, Senhor, pela palavra desse dia, nesse penúltimo capítulo aqui de Zacarias, quando o Senhor nos fala que o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua detestando o pecado e a impureza, e que nós precisamos fugir dessas coisas, que nós precisamos viver uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor. Pai, nos ajude a fugirmos do pecado e da impureza, para que as nossas vestes espirituais não sejam manchadas. Ajuda-nos por tua bondade, ó Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O caminho é estreito e espinhoso é. Vou andando passo a passo, mesmo que fere os meus pés. Vou andando por este caminho com a esperança de chegar, mesmo com a cicatriz que me faz até chorar. Mas é por este caminho que ao céu eu vou chegar. Eu vou andando por este caminho, sei que tem espinhos, mas por ele vou andar, pois o meu mestre sempre está comigo. Não estou sozinho, eu vou atravessar. Caminho estreito, mas por ele vou andar. Caminho estreito que ao céu me leva.
Muitos espinhos ele teve que enfrentar, mas foi fiel e venceu a morte em uma cruz, morrendo para nos salvar. Caminho estreito, mas por ele vou andar. Caminho estreito que ao céu me levará. Caminho estreito, mas por ele vou andar. Caminho estreito que ao céu me levará. Mesmo chorando e com os pés feridos, eu vou andando e não posso parar, pois ainda é longa a caminhada. Seguirei em frente até no céu chegar. Caminho estreito, mas por ele vou andar. Caminho estreito que ao céu me levará. Caminho estreito, mas por ele vou... Louvado seja o eterno nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos assim terminando a nossa programação desse dia. E eu conto com você amanhã para lermos o último capítulo aqui de Zacarias. Desejo que o amado irmão tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Receba o meu abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém a seu lado pra lhe amparar. Seu pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir.